Oi, pessoal. Achar terapia certa para quem tem transtorno de personalidade borderline, nossa, pode parecer uma missão, né? Mas hoje a gente vai desvendar esse caminho. Vamos usar como nosso mapa o capítulo 7 do livro Eu Te Odeio, Não Me Deixe. E olha, vamos começar já com a real. Encontrar e, mais ainda, manter uma terapia para TPB é um desafio gigante. E não é só para quem busca ajuda, não. Para o terapeuta também. A coisa é bem complexa. Beleza, então como é que se navega nisso tudo? Nosso roteiro de hoje tem 5 pontos-chave. A gente vai ver, primeiro, o desafio da terapia em si, depois, como escolher um bom profissional, o que é o tal do encaixe perfeito, como funciona essa relação na prática e, por último, as opções de internação para quando a coisa aperta. Vamos mergulhar nesse primeiro ponto, então. Afinal, por que a terapia para TPB é vista como algo tão desafiador? Entender os obstáculos já é o primeiro passo para conseguir superar. E aqui está o pulo do gato, tanto do problema quanto da solução. O sucesso do tratamento depende, acima de tudo, da qualidade da conexão que se forma ali. Isso é muito verdade no TPB, porque as dificuldades principais giram em torno do medo do abandono e da instabilidade nos relacionamentos. A terapia, nesse caso, vira uma espécie de laboratório para construir uma relação segura, estável, talvez pela primeira vez na vida. Ok, se a relação é a chave de tudo, a pergunta que fica é: como achar o profissional certo? Vamos dar uma olhada no que o livro sugere sobre isso. O livro deixa bem claro que não é só o diploma na parede que conta, viu? Um bom terapeuta para TPB precisa de umas qualidades bem específicas. Tolerância, resiliência, ser flexível e, acredite, até um bom senso de humor ajuda a navegar na intensidade emocional que pode aparecer. Sabe, isso é super importante. As primeiras sessões são como uma via de mão dupla. Não é só o terapeuta avaliando se pode ajudar. A pessoa que está buscando ajuda também precisa sentir se aquele profissional é o parceiro certo para essa jornada. É uma avaliação mútua, de verdade. E essa avaliação dos dois lados nos leva a um conceito que é central para o sucesso da terapia, que o livro chama de encaixe perfeito. Mas o que isso quer dizer na prática? O mais interessante aqui é que a ênfase não está numa técnica específica ou numa abordagem X ou Y. O que decide o jogo, segundo o livro, é um sentimento. Um sentimento de otimismo, de esperança, que os dois compartilham. Essa parceria. É exatamente isso. Ter um bom encaixe significa construir uma relação profissional que seja forte o suficiente para aguentar o tranco das tempestades emocionais que são tão características do TPB, sem que tudo desmorone. Mas como é que se mantém esse encaixe quando as coisas ficam, digamos, turbulentas? Para isso, a gente precisa entender duas dinâmicas psicológicas bem poderosas que estão sempre acontecendo ali na sala de terapia. O primeiro desses conceitos é a transferência. Basicamente, é quando sentimentos de relações do passado são projetados no terapeuta. Por exemplo, num dia, o terapeuta pode ser visto como um pai supercrítico, no outro, como um salvador que vai resolver tudo. E aí vem o outro lado da moeda, a contratransferência. O que é isso? São as reações emocionais do próprio terapeuta que o paciente acaba ativando. E olha, isso é sério. Um terapeuta que não está ligado nisso pode, sem querer, acabar sendo super protetor demais ou até ficar irritado, sabe? E isso, claro, atrapalha tudo. É por isso que a autoconsciência do terapeuta é tão fundamental. Um bom profissional percebe essas dinâmicas acontecendo e, em vez de reagir no automático, usa isso como uma ferramenta para entender melhor o que se passa com a pessoa à sua frente. Certo. Mas e quando a terapia semanal não dá conta? E se surge uma crise mais grave? Nesses momentos, existem outras opções de cuidado, mais intensivas. Para se ter uma ideia da dimensão disso, pessoas com TPB chegam a representar até 20% de todas as internações psiquiátricas. É um número que mostra bem a gravidade que as crises podem atingir. A opção mais comum hoje em dia é a internação aguda, que é mais curta, de alguns dias, e foca em garantir a segurança imediata. Já aquela internação mais longa, de meses, para um trabalho mais profundo, essa infelizmente se tornou bem mais rara. Mas existe uma alternativa bem interessante, que é o hospital dia. É um meio termo. A pessoa participa de uma terapia estruturada, intensa, durante o dia, mas volta para casa à noite. Assim, mantém a conexão com a vida lá fora. A jornada, não dá para negar, é muito difícil. Mas o resultado pode ser transformador. Essas palavras de uma paciente para o terapeuta mostram a profundidade do que pode ser alcançado. E essa é a grande mensagem. Antigamente, o TPB era visto quase como uma sentença. Hoje não é mais assim.
A terapia moderna oferece sim uma esperança real de cura, de conseguir ir além do caos do passado e construir uma vida que vale a pena. A gente viu aqui um mapa dessa jornada terapêutica. A jornada é árdua, a gente sabe. Mas a questão que fica é, qual o primeiríssimo passo que dá para dar hoje? Às vezes, é só buscar mais informação. Ou talvez desabafar com alguém de confiança. O que importa é saber que qualquer passo, por menor que seja, já é o começo do caminho.